Shalom, amados, amado e amada do Senhor. Tudo bom? Hoje estarei aqui neste vídeo aqui no canal da Sion Channel, juntamente com a minha esposa, minha excelentíssima, amada e querida esposa. Eu vou falar agora na primeira parte e logo após ela estará aqui falando também ao coração de cada um de vocês, amém? Estaremos falando um pouquinho sobre o jejum e a oração. Se você já é acostumado a fazer, amém, você vai ser fortalecido mais ainda. Se você ainda não tem a prática, com certeza, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará ao teu coração depois dessa ministração, depois dessa meditação sobre jejum e oração. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que isso será uma prática para o seu dia a dia, em nome de Jesus, amém? Então, por incrível que pareça, meus queridos, até os dias de hoje, tem pessoas que dizem que não precisamos mais jejuar. Eu acredito que o jejum ele é essencial na vida do cristão. Ele faz parte do nosso relacionamento com Deus. O jejum ele deve ser acompanhado por um tempo de louvor, de oração e meditação da palavra. O principal motivo do jejum é crucificar a nossa carne, as nossas vontades e nos levar mais para perto do Pai. Porque queira ou não queira, amados, a vontade do homem não é estar perto de Deus. E se nós não crucificarmos a nossa carne, a nossa vontade, a tendência do homem natural é fugir da presença de Deus. Por isso, o jejum, ele nos fortalece e ele nos faz chegarmos mais perto de Deus. Todo jejum, ele deve se iniciar por uma oração. Você precisa se colocar diante de Deus em oração. Falar com Deus, falar com o Senhor sobre o propósito pelo qual você estará jejuando. Seja ela por uma causa particular, algo seu, algo que você precisa colocar diante de Deus, precisa falar para Deus, alguma pessoa, um conhecido ou que seja um desconhecido, mas que alguém que você se importe, ou de forma coletiva. Podemos jejuar como igreja, podemos ter, de repente, uma estratégia, um direcionamento da direção da igreja, dos líderes da igreja, para que todos se juntem num período, num tempo de jejum. Então, o jejum ele pode ser por uma causa particular, seja sua ou de outro, e coletivamente, pela nação, pela cidade, enfim, por um monte de situações. Segundo, você deve estabelecer um prazo. Buscar em Deus a direção quanto ao período. Seja ele por algumas horas, por um dia, uma semana, e por aí vai. Podendo chegar ao suprassumo dos jejuns, que são 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Amados, esse é um jejum muito especial. Muito, muito, muito especial. Por isso mesmo, pouquíssimas pessoas na Bíblia conseguiram realizá-lo. Moisés, Elias e Jesus. Nos nossos dias, desculpe a minha ignorância, eu desconheço de alguém que tenha feito um jejum como esse, de 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Então, esse é um jejum muito especial. É um jejum de alguém com um propósito muito específico da parte de Deus. Moisés foi aquele que dirigiu o povo. Moisés foi aquele que recebeu as tábuas da lei.
Elias foi um profeta exemplar, ímpar no tempo dele, tanto que ele foi conduzido ao céu numa carruagem de fogo. E Jesus, nós sabemos, Jesus, ele foi o nosso Salvador e o nosso Senhor. O jejum, ele só será bem sucedido se nos livrarmos das distrações que há. Tudo quer atrair a nossa atenção. Por isso é importante você pensar em um horário. É importante a gente pensar um horário do nosso dia que seja um horário mais tranquilo, para que possamos nos dedicar à oração, à meditação da palavra. O jejum, ele não nos torna mais ou menos queridos por Deus. E nem faz com que o Senhor exerça mais compaixão por aquele ou aquela que está jejuando. O maior benefício do jejum é que ele nos leva a buscar mais a presença do Pai. E por isso nos tornamos mais sensíveis à sua voz, ao seu toque. Então o jejum, ele nos fortalece espiritualmente, de forma que estejamos preparados para os ataques de Satanás. Mas não para aí não. É comprovado cientificamente que o jejum é bom para o nosso físico, pois ao fazermos, damos um descanso aos nossos órgãos internos responsáveis para processar os alimentos que ingerimos. Se a gente dá um descanso, com certeza os órgãos ali que porventura está começando a se deteriorar, nesse descanso que a gente dá para ele se alinha novamente e está pronto para trabalhar quando a gente começar a alimentar de novamente. Podemos jejuar por vários motivos. Nós podemos jejuar e orar por sabedoria do alto, por mais santificação. Podemos jejuar e orar por cura, por paz e libertação espiritual. O importante é que você tenha em mente a finalidade do que você está colocando diante de Deus. Terceiro, nós precisamos crer. A fé, amado, é fundamental no propósito, pois quando optamos por jejuar, crucificar a nossa carne, o inferno se levanta e tenta nos paralisar. Amados, você não tem ideia. Às vezes a gente tenta fazer um jejum assim, sem colocar diante de Deus, sem um jejum para você diminuir o peso, sei lá, para entrar mais em forma. É difícil, não é? Como é difícil. Vem dor de cabeça, vem tonteira, vem um monte de coisa que, por vezes, faz a gente quebrar esse propósito que a gente faz para ter um físico melhor. Por isso que é importante a gente orar, colocar diante de Deus. Porque Deus, ele vai nos sustentar. Ele vai nos dar força para que nós possamos seguir em frente com aquilo que nós colocamos diante de Deus, com aquilo que nós propomos diante de Deus. Então, nós precisamos usar as nossas armas de guerra, porque é uma guerra espiritual, que vai atingir o teu e o meu físico. É uma guerra. Por isso que nós precisamos entrar com louvor, com muita oração e com muita adoração, para que Deus possa nos sustentar e nos conduzir naquilo que propomos, no jejum, na oração. Minha esposa vai dar continuidade agora a esse tempo de meditação. Ela vai trazer para nós algumas reflexões na Bíblia de homens e mulheres que colocaram o jejum em prática. Colocaram o jejum em prática e venceram. Venceram.
Deus abençoe sua vida. Minha esposa agora vai assumir. Deus abençoe. Graça e paz, amados, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado na nossa vida, no nosso viver. E eu sou muito grata a Deus por estar aprendendo a caminhar por princípio e princípio da palavra de Deus. E nós estamos falando sobre jejum, sobre oração. E nós temos vários exemplos na palavra de homens de fé, homens ungidos que tomaram posse, né, dessa arma de guerra que é o jejum e foram poderosamente abençoados por Deus. Nós vamos ver que nem sempre também o Senhor ele nos responde no propósito de acordo com a nossa vontade. A vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. E nós vamos aprender um pouquinho com a vida do rei Davi. Nós sabemos que o rei Davi, ele pecou com Betseba, a esposa de Urias, e desse relacionamento que ele teve com ela, eles geraram um filho. E quando esse filho nasceu, ele adoeceu. E havia uma profecia sobre a vida do filho que ele iria morrer, que ele não iria viver. Então Davi, quando ele vê o filho doente, ele entra num propósito de jejum, né, de oração. Ele ia para a presença de Deus, ele clamava ao Senhor na esperança de que Deus mudasse, que Deus revogasse esse decreto de morte que estava sobre a vida do filho dele. E a palavra de Deus lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, vai nos dizer assim, olha, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão. E a Bíblia fala, né, que no 7º dia que Davi estava ali no propósito, o filho morreu. E Davi, então, ele se levanta, ele toma um banho, ele come, se alimenta, e os servos dele que estavam tão preocupados em chegar em Davi e dar a notícia que o filho havia morrido, eles ficaram assim, né, pasmos, né, de ver Davi com aquela atitude. E aí, então, quando eles indagam Davi, e aí Davi, então, responde para eles, ele fala que ele não poderia trazer o filho dele de volta, mas que um dia ele poderia ir até o filho dele. E nós vemos então que nesse período que Davi passou ali na presença de Deus, orando, buscando a face de Deus, clamando ao Senhor, como diz a palavra, e que ele implorou, né, a Deus em favor da criança, Deus também trabalhou no coração de Davi. E quando Davi se levanta dali, ele entende, né, que a vontade de Deus prevaleceu e que Deus continua sendo Deus. E nós também precisamos entender que quando nós entramos num propósito, Deus ele pode dizer para a gente, olha, eu não vou te conceder isso, ou Deus pode dizer para a gente, né, vamos esperar mais um pouquinho, ou Deus pode dizer sim, e de imediato. E como é gostoso, né, quando a gente recebe um sim da parte de Deus de imediato. Quando a nossa vontade ela está alinhada com a vontade de Deus, pode ter certeza que nós vamos receber a bênção. Mas Deus ele jamais vai alinhar a vontade dele, a nossa vontade, se nós não estivermos dentro do propósito dele. E nós entendemos que Deus ele trabalha com princípios. Deus ele jamais ele vai contra os princípios, os seus princípios. Então, todas as vezes que nós formos propor um jejum, né, quando a gente for ter um momento de consagração ao Senhor, nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente, né, que a nossa vontade é que precisa ser alinhada à vontade de Deus. E nós não precisamos nos preocupar, porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós vamos ver também vários exemplos na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, de homens e mulheres também que oraram, que jejuaram e que foram poderosamente usados por Deus. Nós vemos que Paulo é um homem que jejuava e que foi muito usado por Deus. Nós vemos Pedro também que jejuava e foi muito usado por Deus e assim por diante. Se a gente for ficar aqui falando, nós vamos ter vários nomes. O meu tempo aqui é curto, mas eu quero dizer para vocês que tanto na antiga como na nova aliança, isso precisa ficar bem claro, nós temos, né, a certeza, a convicção que o jejum é para os dias de hoje mesmo e que nós precisamos adotar essa prática para a nossa vida.
se queremos crescer espiritualmente, se queremos, né, nos esvaziar, estar mais cheio de Deus, o jejum precisa fazer parte da nossa vida. Nós vamos ver que o próprio Jesus Cristo, quando ele passeou, né, quando ele cumpriu o ministério dele aqui na terra, ele foi levado para o deserto. Antes de começar o ministério dele, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado ali por Satanás. E ele resistiu a Satanás e não se dobrou ali diante das artimanhas do inimigo. Nós vamos ver Jesus Cristo, depois de ensinar a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, ele ensina os seus discípulos como jejuar. Mateus capítulo 6, né, vai nos mostrar isso do versículo 16 ao 18, e eu vou estar lendo com vocês. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Na verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então nós vemos aqui Jesus Cristo, ele ensinando os seus discípulos como eles deveriam se portar no momento que eles colocassem um propósito diante de Deus, com um propósito, um jejum. Então é claro aqui que o Senhor, ele espera sim que nós nos voltemos para Ele com jejum, com oração, com a meditação da palavra, com louvor, com adoração, que são essas armas poderosas para nos ajudar a vencer a todas as ciladas que o inimigo ele coloca no nosso caminho. E o jejum ele tem, né, o poder de nos levar para mais perto do Pai. Se eu quero desfrutar de comunhão com o Senhor, eu preciso tomar posse dessa prática. Nós vemos que o jejum e a oração, eles andam juntos, de mão dadas. Depois que Jesus Cristo terminou de ensinar os seus discípulos a orar o Pai Nosso, ele também ensina os seus discípulos como eles deveriam se comportar no momento que eles estavam, que eles iriam, né, ou melhor dizendo, que eles iriam jejuar. Então, o jejum, ele precisa fazer parte da nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho a prática de jejum desde a minha conversão e sempre quando eu passo por momentos de luta, momentos de guerra, eu sempre entro, né, na presença do Senhor, porque eu sei que ali eu vou ser renovada, ali eu vou estar mais sensível para ouvir a voz do Pai. Em momentos cruciais da minha vida, eu entrei em período de jejum e como isso fez diferença na minha vida. Eu fiz isso quando eu entrei, né, num propósito de jejum, quando o meu irmão morreu, quando o médico falou para mim que o meu irmão ia morrer, que ele não ia conseguir, né, mais viver por conta do coração dele que tinha sido muito mexido. Eu entrei num propósito de jejum, de oração por mim, por ele, e Deus seja louvado, porque o meu irmão recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, através da vida do nosso apóstolo. Até hoje, nossa, meu coração é muito grata, primeiramente a Deus, né, a Jesus Cristo, e depois ao nosso apóstolo por ter se disposto a ir meia-noite no hospital para levar a palavra de Deus ao meu irmão. E depois a minha mãe também. Minha mãe, ela sabia que eu tinha, né, orado, jejuado pelo meu irmão, e ela, quando estava com câncer, internada no hospital, ela falou para mim, né, ela me pediu, ela falou assim: Cida, se eu for entubada, você ora e pede para Deus me levar. E eu falava assim: mãe, já começa a orar e pede para o Senhor dar uma morte calma e tranquila para a senhora. E realmente, quando a minha mãe ela foi entubada, eu entrei no propósito de jejum e de oração. E como foi importante para mim buscar esse renovo da parte de Deus. Porque quando o hospital ligou na minha casa às 9 horas da manhã, dizendo que a minha mãe, não disse que minha mãe tinha morrido, pedindo para a gente ir para casa, para o hospital, que a minha mãe estava passando muito mal. Naquele momento ali eu já sabia que a minha mãe tinha descansado no Senhor. E eu falei isso para o Edival, falei: vamos passar no meu pai, pegar as documentação, porque o Senhor recolheu a minha mãe. E eu passei aquela noite orando, clamando a Deus e pedindo
ao Senhor para que Ele não deixasse a minha mãe sofrer. Deus, Ele é muito fiel. A vontade de Deus, como eu já disse, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para nossas vidas. E nós aprendemos hoje que nós podemos jejuar, né, por uma causa nossa individual, e nós podemos jejuar no coletivo também. E eu quero desafiar você a não ficar fora dos propósitos de jejum que a nossa igreja tem feito, né? Que você não fique fora dos relógios de oração que nós temos feito, né? Nós temos aí vivido tempos bem difíceis, tempos onde nós estamos hoje mais do que nunca na dependência do Pai, como nós precisamos de Deus e como Deus tem sido bom, como Deus tem cuidado de nós. Nós já estamos aí, né, com mais de 1 ano de pandemia, e para a glória de Deus, como o apóstolo disse no culto, né, no dia de hoje, nós não perdemos ninguém, nós não perdemos nenhum irmão até o presente momento. Nós não sabemos o que vai acontecer até o final da pandemia. Eu não sei se eu vou estar viva até o final da pandemia, mas uma coisa eu sei, eu estou com o Senhor e eu pertenço ao Senhor. Então nós precisamos hoje mais do que nunca nos unir, né, e tomar posse dessas armas de guerra e fazer diferença nesse tempo que nós estamos vivendo, assim como, né, homens e mulheres fizeram grande diferença, né, no tempo deles. Hoje é o meu tempo, hoje é o seu tempo, que nós possamos tomar posse dessas armas de guerra que o Senhor deixou para nós, que é o jejum, a oração, a meditação da palavra, né, o louvor e a adoração, e que nós possamos romper limites para poder ser um canal poderoso nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, e que nós possamos crer, né, que juntos nós sempre seremos mais. Amo vocês, quero ver a vida de vocês sendo muito abençoada, muito cheia da presença do Senhor. Você que não pertence à nossa igreja, mas que vai estar ouvindo esse vídeo, que você também possa aprender, né, que o jejum, que a oração, que o louvor e a adoração são armas de guerra poderosas, amém? E principalmente porque nos leva para mais perto do Pai. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.